Eu tô cada vez mais barrigudo. Opa, aí, ó. Ao vivo, o Borré declarando aqui, né? Eu tô preparando pro torneio, ó. A gente vai jogar o campeonato e o Borré foi contratado para bater no adversário, um pouco se fala sobre isso. Mas a gente vai falar da Abel Braga. Para deixar claro aqui, o que a gente vai jogar um torneio de futebol society, o Borré vai fazer parte do nosso time, e pouco você fala, a nossa dupla já foi vitoriosa já, a trinca, né? Porque eu, o Borré, o Capuano, vence, dá boa assistência. Agora, ele perguntou se eu tô me preparando, já deixo para vocês aqui. Eu já sonhei essa semana que eu tava jogando em alto nível várias vezes. Se eu não chegar lá, eu sou maluco, pô. Borré, tema de hoje na Central Fluminense, meus amigos. Bem-vindo mais uma vez à casa. Já vou chegar pra galera aí, ó. Se inscreva aí no canal, deixa o like. E vai ficar a pergunta para vocês que estão assistindo a Central Fluminense nesse exato momento. O Fluminense vence. Está difícil de lembrar a sensação de uma derrota. Mas aquele negócio. E aí, meus amigos, o Abel está contribuindo ou está atrapalhando esse time? Mas a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Solta a vinheta aí, diretor. Estou bebendo um bom vinho aqui, né? Pouco se fala, tá tapado. Em homenagem ao doutor Abel. Mentira, no Rio de Janeiro, nesse calor, não tem como beber vinho. Mas, meus amigos, vamos lá. O Fluminense vence na mão de Abel Braga nesse começo de temporada. Há muito tempo mesmo, o Fluminense não começa a temporada tão bem. Ah, mas porra, o Fluminense tá jogando só com time fácil. Concordo. Mas a dissidência também tá. E é um dos melhores times da América. Então, assim, eles não estão com os mesmos números do Fluminense. E aí, Borré, há mentira nessa afirmação? Cara, se o Abel tem o dedo do time, se eu tô sentindo o dedo do Abel, eu tô. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não tenho como a gente desprezar. Por mais, você sabe melhor do que todo mundo, eu sou um cara que fui contra a vinda do Abel, mas no cenário de declaração do presidente do Fluminense, que não traria um treinador, possivelmente não traria um treinador de fora, no cenário atual, vou ser bem honesto, tirando o Cuca, que ficou desempregado, o Fluminense trouxe para mim, seria uma das duas opções viáveis, que é seria o Abel e o Renato. Então, já que o Abel veio, no início a gente ficou um pouco receoso, né, pelas escolhas, por algumas insistências que ele mantém até hoje, mas, cara, não tem como você ignorar o fator do treinador aí, do trabalho dele. O cara que está fazendo variações táticas, querendo ou não, ele tem um elenco na mão, ele tem dois times que são, até acredito eu, parelhos, assim, tecnicamente, são dois times que fariam um jogo equilibrado entre eles, né, se você botasse, imagina o coletivo, você imagina, Correia, o coletivo do Fluminense, que racha que deve ser, que doideira que deve ser, os caras comendo a bola, comendo grama. Então, eu acho que, além do fator motivador, o Abel sabe de tática, isso é fato. Então, você pega os últimos treinadores do Fluminense, e eu falo até desde o Diniz, cara, tem muita gente que é viúva do Diniz. Era um cara que entregava a parte tática, mas ele tinha as falhas dele, ele tinha as teimosias dele. O Fluminense não era um time consistente defensivamente, coisa que o time do Abel Braga é. Se você olhar a zaga, o sistema defensivo do Fluminense é muito bom hoje. Você tem a segurança do Fábio, você tem a segurança da trinca de zaga, quando é dupla também. E, pô, ontem, o primeiro tempo, eu fiquei um pouco entediado, digamos assim. O time do Fluminense ficou meio travado ali, dos 15 minutos para lá. Mas é inevitável falar que, cara, não tem como ignorar. Pelo menos para mim, eu acho que você concorda, você que é um defensor ferrenho e pesado do seu Abel Braga, eu acho que não tem como a gente falar o contrário. Claro que o treinador, não tem como um time chegar e ganhar 10 jogos seguidos sem respeito pelo treinador que tem ali, sem o comando do treinador, né? Então, vamos lá. Você pontuou várias coisas aí, eu ia até fragmentar para ficar mais fácil da gente vir falando sobre cada uma. Mas vamos lá, que você já citou algumas coisas. O Fluminense nunca perdeu em casa em mata-mata na Libertadores. Então, assim, isso é do Fluminense. O Fluminense não tem tradição, meu amigo. 83% de aproveitamento jogando Libertadores não é para qualquer clube, não. A taça é questão de tempo
vai vir, é estar jogando sempre Libertadores para botar a taça em casa. Agora, voltando aí, tipo, o melhor trabalho para mim, né, recente do Fluminense foi do Odair Hellmann, né? O Fluminense do Odair, ele ia bem por quê? Porque defensivamente era bom. E o sistema defensivo do Abel está melhor do que o do Odair. O Fluminense ataca mais. O Fluminense não tem convertido tantas oportunidades de gol que tem tido, mas tem bastante. Ainda assim tem bastante. O Fluminense consegue criar. Todo jogo? Não. Ontem, o primeiro tempo, criou pouquíssimo. A gente tem que pontuar. Não é toda partida, não é igual. Mas converteu um pouco. Contra o Vasco, saiu barato pra caramba pra eles. Foi. O Fluminense criou bastante. O Fluminense poderia ter dado uma goleada que o pessoal fala que assim, o Abel não joga pra dar goleada, meu amigo. Se ele não jogou pra dar goleada aquele dia ali, eu tô maluco, porra. Eu tô maluco. Mas o Fluminense acabou não convertendo. Assim, a gente tem a tendência, eu acho que muita da galera que reclama, às vezes, reclama pelo passado do Fluminense com o Abel, que foi um passado campeão, só que a galera queria dar show. Assim, o Manchester City dá show jogando bola. O Manchester City dá show jogando bola. Perdeu a final pro Chelsea, que é um bom time, é arrumado. Quem viu a final? O Chelsea foi extremamente oportunista e estrategista. Você percebia isso aí desde a da saída pro jogo. No túnel lá, antes de entrar em campo, o time do Chelsea estava todo concentrado. Futebol e estratégia também. A gente é torcedor, a gente vai na emoção. Pô, eu sou torcedor também, eu não tô aqui de analista de nada. Só que assim, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. A gente jogou contra a Dissidência, ganhou. Os últimos jogos, mas a gente jogou, porra, e se defendeu e coisa. Cara, o Odair se defendeu também, não criou nada e não ganhou. Então, assim, ganhou alguns jogos. Mas assim, cara, tem que ter estratégia. Se, Borré, eu te convido, Borré, vamos lá em Bariloche, fazer um passeio, né? Bariloche lá na neve. Você vai levar a sua sunga pra ir pra lá? Não vai, pô. Não vai, pô. A gente não vai. A gente vai levar roupa de frio, vai comprar roupa de frio pra ir. Dependendo da situação, a gente vai ter que se defender mesmo. Um time intenso como o Atlético Mineiro, um time intenso como a Dissidência, um Palmeiras também, que, porra, marca muito em cima no começo do jogo, eles vão muito na intensidade e a gente tem que saber defender. O Fluminense sabe se defender. Aí o pessoal acha que, por exemplo, não, mas poderia começar com o John Arias. Cara, meu lado torcedorzão mesmo, fala assim, pô, é mesmo, bota o John Arias, já mete 1-0. E se a gente não meter 1-0? E chegar lá na frente na hora da substituição, a opção para entrar é o Caio Paulista, Gabriel Teixeira, não sei, ou o William Bigode, para tentar resolver um jogo na correria. Eu acho que isso aí é mais parte de estratégia, porque a gente está vendo as mudanças vindo, e por incrível que pareça, eu não estou vendo a galera tão chateada com as mudanças que são feitas no time. Óbvio que sempre vai ter um ponto ou outro que vai reclamar, mas assim, até jogadores como o Martinelli, que estavam muito mal, têm entrado bem e estão rendendo. Olha Nonato. Que doideira aqui. Nonato, teve uma partida do Nonato que ele estava extremamente mal, na outra ele já jogou bem. Será que isso é confiança? Será que isso é tipo alguma coisa que eu não estou vendo? Porque o Abel viu ele jogar também no Inter. Agora, outra coisa que é bizarra. Vamos lá aqui que a gente vai falar. O Wellington é fraco, mas o Wellington contra o Vasco jogou bem. Fez o papelzinho dele ali. Então, sim. Agora, vamos lá. O que vale mais para mim hoje, Borré? Eu tô gostando do que eu tô vendo, até pela variação tática. A gente não tinha isso. A gente não tinha proposta de jogo diferente, dependendo do adversário. A gente tá tendo, a gente reclamou pra caramba disso. Agora a gente tá vendo. Eu acho o Abel o melhor treinador do mundo? Não. Mas tá legal o que tá sendo feito. Tem coisa que dá para acertar? Tem. Por exemplo, a insistência no Samuel Xavier eu acho bizarra, mas eu não sei o que está acontecendo dentro do clube. Eu não sei porque que renovaram com o Samuel Xavier. O Abel pediu o Rodinei, né? Eu acho o Rodinei melhor que o Samuel Xavier. Não sei o que vai acontecer. Vai falar aí? Pode falar. Vou falar, só um minutinho que eu vou sair de sala aqui. Eu não sei, meus amigos, assim, o que vocês pensam? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas, assim, eu tô vendo um trabalho sendo feito e tá no começo. A gente tá no começo do ano. Ainda assim, o Fluminense não tem tomado gols. O time campeão começa por uma boa defesa, Borja. Concordo. O sistema defensivo do Fluminense não me preocupa, cara. Não me preocupa nem um pouco. Porque tanto o Braz como o Felipe Melo, Nino, Lucas Claro, Manuel, são os zagueiros, são Felipe Melo improvisado, né? Mas quando jogam de zagueiros, eles são opções que dão segurança, são jogadores experientes, até o próprio David Duarte, que é novo, mas já tem
experiência de Série B, jogador que já foi testado, já jogou contra clubes grandes também, Série A. Eu acho que o Fluminense defensivamente não me preocupa. O que me preocupa, e aí pego pelo primeiro tempo de ontem, é o time, a transição de bola. Eu não sei se você vai concordar, mas eu prefiro muito mais aquela escalação com 4 no meio do jogo contra o Vasco do que aquela de ontem, porque a nossa segunda linha, ela fica muito presa, cara. Tanto o Calegari quanto o Samuel Xavier, eles não têm, apesar de ontem o Calegari ele ter feito a jogada do primeiro gol. Ele entrou na área, fez o passe, ele não foi nem um cruzamento, ele deu um passe pro Cano, que não conseguiu, depois o Bigode fez. Mas assim, tanto ele quanto o Cris Silva, cara, eles são errantes demais na parte ofensiva. O Cris Silva até agora, ele tem bons e maus momentos, até achei que ontem ele foi bem no começo do jogo, mas depois sumiu. Parece que caiu demais a produção dele. E o André não é esse jogador de fazer box-to-box, é um cara mais de defesa. E o Iago estava muito mal. Aí eu não sei também se é porque se você teve essa percepção. Ontem eu não senti o Felipe Melo jogando como terceiro zagueiro no primeiro tempo. Ele parecia estar mais como volante, e aí o André e o Iago ficaram meio fora de função, de posição ali. Mas assim, eu acho que o Fluminense precisa melhorar, como você falou, tem coisas a serem melhoradas. Por exemplo, o Bigode, eu gosto muito do Bigode. Não acho problema ele ser titular. O problema é o Ares ser reserva dele, entendeu? É um jogador muito útil, o Bigode. Só que eu acho que o Ares precisa ser titular do Fluminense. É um jogador que tecnicamente está voando. É o melhor jogador do time hoje, em 2022. Não sei se você vai concordar. Te faço uma pergunta em cima disso aí, que é geralmente o que a gente acaba debatendo. O time vai lá, você tem um time, você tem um grupo, né, na gestão. Tipo assim, você tem a gestão de grupo que a gente sempre ignora, porque pra gente é FIFA, a gente tá de fora. A gente não convive com o jogador. Mas você tem um grupo, vai fora de casa, conquista uma vitória no jogo pegado, já é mata-mata, Libertadores. Você pra volta, você já sacaria do time titular? O Bigode, sim. Cara, pra mim, eu botaria o Ares de começo, e o Bigode, pra mim, cara, ele seria o imediato, o reserva imediato do Cano. Ou até brigar, talvez, dependendo da situação. O Cano ontem foi... muita gente vai falar, o Cano ontem não jogou. Mas também eu acho que ele foi mais refém do próprio esquema, que estava meio engessado, do que do próprio mau desempenho individual dele, digamos assim. Mas para mim, seria o Iago, por exemplo. Ontem, depois do passe que ele deu, é difícil até você botar o cara no banco. Mas eu não morro de amores pelo Iago, acho que ele é útil sim, como segundo volante. Mas o Martinelli e o Nonato, pelo que vem entrando, 2022, para mim, estão jogando mais bola que ele. Aí vai aquela questão de gestão de grupo. Pô, você tira o Iago agora, você tem que manter ali o grupo unido e tudo mais. Mas eu não sou treinador, não tenho experiência como treinador, mas assim, Hugo, qual cara que você botaria como titular hoje? Botaria o Ares e talvez ali o Martinelli na do Iago hoje. Nesse esquema com 4 na segunda linha ali. Não sei se você concorda. Mas eu acho que caberia muito ali, cara, também uma trinca de volantes no meio com um meia que seria o Natan ou o próprio Ganso no time, cara. Me agrada muito, cara, essa formação. Eu concordo nessa parte aí de mudar, às vezes, até o jeito aí de colocar do Iago ser sacado do time, mas hoje eu tô muito mais pensando nessa parte de assim, cara, simplesmente não dá para você chegar, fica muito, muito arrogante pro começo de temporada, um jogo assim, por exemplo, o jogo que nem ontem. Você vai lá e não começar com o cara. Você fala assim, não, porque o outro jogou melhor. Entendeu? Tá no começo, pô. Tipo assim, a gente não via no começo da temporada, até eu tava falando, o Capuano falou, a gente falou assim, cara, o Abel ele tem um rosto estrangeiro, né? E, cara, o João Ares tá entrando todos os jogos. Ele tá entrando, o Abel tá dando chance pro Martinelli, o Martinelli teve partidas ruins. Eu acho que isso aí é um período que vai fazer. A gente fica muito na ilusão de que não, pô, o Bigode não tá rendendo, é só botar ele no banco. Tá, mas a gente sabe se na negociação do Bigode não teve uma parada não, pra você... Então, esse é um ponto. Esse é um ponto que a gente tem que pensar, a gente não leva em consideração, a gente é torcedor. Assim, eu acho que o que está sendo feito de maneira boa. E eu acho que para um jogo de mata-mata, assim, eu posso estar delirando aqui, pode não ter nada disso. Mas não sei, a gente convida vocês a refletirem sobre isso também. Cara,
na Libertadores, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai jogar contra times que a gente é melhor, mas no mata-mata, no pega pra capar, meu amigo, a gente tem que saber fechar a casa. Pô. Fechar a casa. Se a gente tivesse fechado a casa recentemente, né, não tomado gol, a gente teria passado. A gente tinha chance de ir pra final, cara, ano passado. Entendeu? Só que aí, as bobeirinhas que aconteceram, a gente perdeu pro Barcelona do Equador. Se a gente pega aquele Barcelona, se a gente pega o Barcelona hoje, a gente atropela aquele time, pô. A gente atropela aquele time, pô. Te passa amassando. A gente passa amassando. Então, aí que eu falo, só que aquele negócio, tinha necessidade de tomar gol? Não tem que ter maturidade, não tem que saber? Aí fica outro questionamento. Porra, o Arias é titular. Eu acho o Arias joga pra caralho. Eu acho assim, mas vamos lá. O Cano também, pra mim, é titular no time. Concordo. Mas vem cá, pergunta aqui sincerona. Se o Fred e o Felipe Melo não tivessem em campo no Fla-Flu no primeiro tempo, a gente teria vencido o Fla-Flu? Dificilmente. Dificilmente. A experiência contou muito, realmente. Então, a pressão ali... Então, assim, isso aí é coisa que a gente tem que parar para começar a pensar sobre isso. Isso aí é usar o grupo, é o que a gente não tinha, porra. A gente não tinha. Machucava um ano de desespero danado. Eu acho que cabe um pouco a gente refletir. Óbvio, a gente sempre quer melhorar. Para mim, assim, não dá para o Samuel Xavier voltar pro time. Não, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu já falei várias vezes, a gente já fala que o Iago tem que ser testado na ala. Para mim, testa o Iago de ala para ver como é. Se, tipo assim, está difícil tirar ele do time, testa ele na ala e bota o Martinelli. Porque o Iago a gente sabe que corre. Entendeu? Tipo assim, né? Vamos botar assim. Não sei, ele vai cruzar? Não sei, ele vai cruzar em 3 dedos. Mas vai puxar para a esquerda. Vai puxar para a esquerda e vai meter o 3 dedos para a área, né? Isso aí, pô, vai pegar todo mundo de surpresa. Agora sim, fica o convite, por quê? Todo mundo tava achando que ia chegar nesse ponto do campeonato aí de Carioca, a gente já tava falando assim, quantos jogos até o final do Carioca, Abel já caiu? Olha o que a gente tá vendo. Será que não é muito daquele pensamento de que o Fluminense tinha que ganhar de 5-0 todos os jogos em 2012? O Brasileirão em 2012 não era fácil não, tá? O Brasileirão em 2012 era difícil. Então, assim... E outra coisa também que é assustadora. Morram com isso aí. 2 coisas assustadoras. Ontem o Ganso deu um pique na lateral, correndo atrás da bola. Foi mesmo, cara. Que porra foi essa? Tipo assim, o efeito Abel Braga. É brincadeira. E outra coisa... Parem para prestar atenção que o Fluminense sempre está tabelando com 4 jogadores perto da bola. Não no contra-ataque, mas às vezes para sair jogando quando não tá, tipo assim, tentando no contra-ataque dar um tapa para alguém na frente, desesperadamente. Observa aí, tem gente que tá botando na internet e tá fazendo um riscadozinho ali, ó, o traço ali, ó. Olha a triangulação ali, ó, o pessoal se apresentando para jogar. O Fluminense não tinha isso não, tá? Roubou bola, dá bola no Caio Paulista e vai correr. Tipo assim, o Abel lá no começo falou que tinha estudado quando tava fora. Tá me assustando que parece ser verdade, não parece ser balela. Entendeu? O Fluminense tá com uma proposta. O Fluminense tem proposta para tipos de jogos diferentes. Eu acho que assim, nos jogos importantes, que nem foi o jogo contra a Dissidência, que é um teste em si, o jogo contra o Milionários, o Fluminense está sabendo se fechar e sair na coisa. O pessoal ontem até criticou, Borré. O vídeo tá ficando gigante também. Mas tirou o Cano e deixou o Bigode em campo. Meus amigos, só temos o Cano até o Fred voltar. John Kennedy a gente não dá para contar com ele. E aí, vai deixar o Cano em campo para resolver um jogo que tá resolvido? E aí, Borré? Não, concordo. Ontem, quando foi pro jogo, eu até falei no grupo, eu falei assim, cara, eu não teria entrado, como eu falei, né? Eu teria entrado com o Arias e deixaria o William, que já tem 35, como opção ao Bigode, ou como opção ao Cano, ou talvez até como opção de segundo atacante, se quisesse mudar o esquema ali, porque ali a gente entrou com os 3 e ficou sem opção de banco de reserva, né? A gente tá com o John Kennedy lesionado, o Fred lesionado, então, mas assim, cara, realmente, ontem, como o William tinha acabado de fazer o gol, e o Cano não estava conseguindo finalizar, não estava aparecendo no jogo, eu não critico o Abel pela substituição, porque o William pode fazer aquela função ali, né? E é um cara de 35, mas o cara é preparado, ele não tá mal fisicamente. É atleta. Ele ainda... ele se cuida. Exato, ele corre. Então, ontem ele quase meteu um golaço no primeiro tempo. É um cara que eu gosto muito, cara. Ele me lembra muito o Rafael Sobis, assim, não sei se você vai concordar, mas me lembra muito. Finaliza bem, é um cara que corre bem, que faz todas as funções de ataque, e é um cara vencedor. Eu acho que o Fluminense tinha, também isso é uma coisa que pode
pode fazer muita diferença, né, cara? A gente não tinha jogadores vencedores no elenco do Fluminense. Quanto à forma de jogar e variação tática que você falou, pô, a gente sofreu, né, com o Roger, sofreu até com o Odair, cara, vou ser bem sincero aqui, tem os méritos dele, mas eu não gostava do futebol do time do Odair, era um time sólido defensivamente, mas que não era bom de ver. A minha defesa lá, tipo assim, que nem lá. Mas entre a campanha do Odair e a do Diniz, que era bom de ver jogando, o que você prefere? A do Odair. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, assim, o futebol defensivo, ele é chato. Só que o futebol defensivo do Odair, ele ofensivamente, era bem mais limitado, e até pelas peças que tinha para trabalhar. O do Abel já tem um elenco melhor. E tá melhor defensivamente do que o do Odair. Agora, não dá para ser os dois pra cacete. Porque, por exemplo, se a gente fosse o Atlético Mineiro, a gente ia atacar todo o tempo do jogo, pô. Entendeu? Fosse Atlético com o elenco do Atlético. Só que não é o que temos. Então, assim, Borré, eu te pergunto aqui. Eu estou portando, né? Estamos no Rio de Janeiro, vou fazer uma coisa para vocês aí. Estou portando um belíssimo fuzil AK-47. Você está com um revólver 32, calibre 32. Estamos a 500 metros de distância um do outro. Você vai para o meio da rua para trocar tiro comigo? Nem um pouco. Vou guardar minha arma, vou para debaixo da cama. Não, se você não tiver como fugir, você vai tentar esperar a boa para me acertar, é ou não é? Sim. Não tem para onde fugir. Vai morrer um dos dois. Mas você não vai para o meio da rua para trocar. Por quê? Minha arma é de longo alcance, o calibre é mais forte. É estratégia. É estratégia, porra. Isso é estratégia. Então, assim, não dá para querer, se a gente for nesse pensamento de amassar todo mundo, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com um time mais aberto, pegar um time que, porra, pegar uma dissidência aí no mata-mata, não vai dar certo. Tem que saber se defender e atacar. E a gente tá ganhando eles direto fazendo isso. Porra, meu irmão. Tipo assim, a gente ganhou de 3-1, dá para ser defensivo e ainda assim ser efetivo. Só que, por exemplo, o pessoal quer dar o show. Assim, gosto muito de ver o Manchester City jogar, o time dominante e tal. Mas entre o Manchester City, que não ganha Champions, e o Chelsea jogando fechadinho, ganhando a Champions, com o time Werner no ataque lá que tava matando, eu preferia ser o Chelsea do que ser o Manchester City. Porque o Chelsea foi estrategista, pô. Ponto. Esse é o ponto. Foi o que a LDU fez com a gente em 2008, né? Infelizmente. Foi o que eles fizeram. E, assim, a gente pega exemplos de times pragmáticos, né? Vencedores, e a gente quer, como você falou, não dá para ser os dois para cacete. Pô, se fosse os dois para cacete, a gente seria o próprio Manchester City, né? A gente não tava jogando aqui igual o Fluminense, jogando com times superiores. A gente seria o time supra-sumo do futebol mundial. Nenhum time hoje praticamente faz isso, né? A não ser o Manchester na Inglaterra, o Bayern. Aliás, o Manchester na Inglaterra... Que não ganha nada. O Manchester que não ganha. Volta e meia, ele toma uma porradinha lá, inclusive, né? Perdeu esses dias também. E não ganha, realmente, não ganha título de expressão. E o Bayern na Alemanha, tudo bem, pode ser um bom exemplo, o Real nos tempos áureos, mas assim, cara, eu concordo que a estratégia pode não ser a mais bonita pra gente, assim, a que a gente mais queria ver, mas os tempos são outros, né? A gente não vive mais o tempo da época áurea do Fluminense, a gente não tá na época da máquina, a gente não tá na década de 80, na década passada. O Fluminense hoje é um clube com orçamento inferior aos maiores clubes que tem mais orçamento no país hoje, né? E a gente precisa ir galgando isso aos poucos, né? Agora tá com uma mudança no cenário do futebol, com essa questão da SAF, e a gente vai ver. Mas o Fluminense hoje, eu tenho todas as críticas à gestão, mas o que é bem feito a gente tem que saber reconhecer. E a montagem do elenco não foi ruim. A gente tem um elenco hoje, até um amigo meu, São Paulino, ontem viu o jogo e falou, pô, o elenco de vocês, cara, tá bom, tá arrumadinho, sai o Iago, entra o Martinelli, que joga bola pra caramba. Ele até falou comigo, pô, por que esse moleque não é titular? Aí sai o Bigode, entra o Arias, que tá comendo a bola. Então, assim, cara, ele falou da zaga do Fluminense, falou do Nino, ele falou, porra, São Paulo podia ter um zagueiro desse, cara. Zagueiro tranquilo, zagueiro bom. Então, a gente tem muita chance esse ano, cara. Eu acho que, por mais que o futebol não seja bonito, que a gente queria ver, como não era também, ano passado era aquela porcaria com o Roger, a gente conseguiu chegar longe, cara. Imagina esse ano, que a gente tem o Abel que tem,
mais bagagem, que sabe montar time, sabe fazer variação tática, e o elenco é melhor. Então, eu acho que vai depender do adversário, né? Concordo com você, sim. Teremos paciência para ver. Espero que vamos parar na fase de grupos. E fala aqui, se o Fluminense, né, cair na próxima fase da pré-Libertadores, a gente ganha Sul-Americano com sobra, tá? Tô avisando isso aqui com antecedência. Espero que não, quero ganhar Libertadores. Não quero ir para a Sul-Americana, não. Mas ganharemos com sobra. E outra coisa, também que há mas o Odaí que era bom, que não sei o que era bom, todo mundo que era bom antes aí. Tem um tempão que o Fluminense não entra no estadual assim, com sobras. O Fluminense está sobrando no campeonato estadual, está jogando, e está fazendo teste, tá fazendo teste sobrando. Então, assim, há de se respeitar o que está sendo construído. Tem muito ano pela frente. Não dá para vocês ficarem pedindo para testar no Carioca e quando testa reclamar, né? Não estou falando do Borré, não, hein? Estou falando de vocês aí, vocês da Central Fluminense. E a gente quer saber a opinião de vocês também. Comenta aí no vídeo aí, que é bom a gente ter o feedback da galera. Então, assim, tá acontecendo. Tendência a gente ir para as finais aí. E eu acho que esse ano vai rolar, Borré. Eu também acho. Você lembra de algum ano que o Fluminense engatou 10 vitórias seguidas assim? Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Em 1919, eu não era assim. Não, isso aí, acho que é 1909, pô. 1909. Tipo assim, aí, 1909, o Fluminense era um dos melhores times do mundo, pô. Foi campeão carioca. Assim, entendeu? Então, assim, 19, tipo assim, por quê? No Brasil ainda era soberania do caramba, foi até 60, eu acho. O Fluminense com mais títulos. Então, assim, tá na mão da Abel aí, hoje em dia, bem mais competitivo. O nível do Carioca tá cateado, mas ainda assim tá ganhando. E quem tem o elenco mais forte, tem o elenco melhor que a gente, não tá embalado desse jeito, né? Já tá resolvido? Não, pô, tem muita coisa para melhorar. Te perguntar, você preferia pegar quem na semifinal de cara? O Flamengo já? Ou você quer pegar o Flamengo na final ou você não escolhe, que vier... Eu falo isso, porque assim, quem quer campeão tem aquele jargão, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Mas eu queria pegar o Flamengo agora, né, na semifinal logo. Pra mim, tanto faz, Borré, sinceramente. Porque assim, eu não acho que a única coisa que vai mudar, dependendo do que for, vai ser talvez a maneira de se comportar nos jogos, né? Mas a tendência, o que aconteça é que sejam eles na final, porque o Vasco e o Botafogo, eles não têm condição, o Botafogo do Rio de Janeiro. Acho que eles não têm como passar a dissidência, não. Acho que o Vasco está até encostado, mas aí a dissidência teria que tropeçar e não é o que está acontecendo, né? Tipo assim, é mais fácil... Eles se enfrentam agora no final, mas então, Vasco... se for na tendência do que está acontecendo, tipo assim, o Vasco vai tomar um atropelo. O Vasco vai tomar um atropelo. Entendeu? O Vasco está com 19 pontos, eles estão com 20. Se o Vasco ganhar, passa. Né? Aí já muda o cenário. Eu acho que vai dar Fluminense e Botafogo, aí, pelo que está se configurando aí. Né? Faltam 2 rodadas só, o Botafogo vai jogar... tem um jogo... Tem a mesma quantidade... Não, na verdade ele perdeu, então ele tem 3 pontos a menos que o Vasco, se eu não me engano. E mesmo que ele ganhe, o Vasco perca... Se ele ganhar, o Vasco perder, ele ainda fica atrás pelo saldo de gols, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai ficar Vasco e Flamengo e Fluminense e Botafogo mesmo. Meu amigo, vou te falar, eu vou ficar preocupado, viu? Porque final com o Flamengo pela 4ª vez seguida, terceira vez seguida, desculpa. A única coisa que me preocupa, Borré, é a arbitragem, né, cara? A arbitragem me preocupa. De resto, nada me preocupa, não. Sinceramente, em bola em campo, não. Ainda mais do jeito que tem jogado. Mas queremos saber de vocês. Deixa a opinião aí. Borré, muito obrigado por estar aí na Central Fluminense. Tamo junto. Agradeço. Você vê que o Calegari ontem bateu um lateral igualzinho o Borré. Sem não fez isso pensado. Porra, eu sou um cachorro, pô. Dá maluco. Se o cara profissional que ganha bem faz, por que eu, mero mortal, não posso, né? Ele te deu a liberdade de dar liberdade de errar o lateral, pô. Pouco se fala sobre isso. Mas, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por estar na Central Fluminense aí.
Abraço para todo mundo aí. Vence o Fluminense. Lembrando, estou indo para a praia. Nós somos do Rio de Janeiro, terra de praia e carnaval. Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão, irmão. Beijão, Borreto. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Fique com Deus. Se inscreva aí na Central Fluminense. Vem fazer parte para espalhar o fluminensismo pelo mundo.